E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência no nosso curso, né? Agora nós vamos para o último tópico do curso, no qual, dando sequência à aula anterior, vamos continuar falando sobre energia, só que agora, né, a energia potencial e a conservação de energia. Deixa eu colocar só o microfone aqui, para ficar mais fácil. Vamos lá. Deixa eu ver se está gravando aqui. Teste, beleza. Dando sequência, vamos lá. Então, agora falando de energia potencial. Quando a gente pega um objeto, né, e eleva ele do chão até uma certa altura, né, e nós estamos, né, armazenando, de certa forma, uma energia nesse objeto. Porque quando nós liberamos esse objeto ele transforma essa energia que foi armazenada, né, em energia cinética. Ele parte de uma velocidade inicial, né, que pode ser igual a zero, e ele vai aumentando essa velocidade à medida que ele cai. Então ele transforma a energia devido à altura que você elevou para energia cinética, né? Então, essa energia, né, que devido à altura ela está associada com o peso do corpo, né, e com a altura acima do solo, e a gente vai dar o nome a essa energia de energia potencial gravitacional. Tá certo? Como está sinalizado aqui. Ó. Tá joia? Para estudar essa energia, nós vamos usar, né, dessa figura. Então, suponha aqui um objeto, certo? Que está a uma certa altura, certo? E esse objeto, você seja liberado, né? E ele caia dessa altura, então ele vai aumentando essa velocidade até uma segunda altura. Então ele parte de uma altura y1, né, inicial, e vai para uma altura y2. E à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a sua velocidade devido à força, né, da peso, né, que está atuando para baixo, que está relacionado com a aceleração da gravidade. O mesmo ocorre se eu lançar esse corpo para cima. Se eu lançar esse corpo para cima, eu lanço ele com velocidade inicial, diferente de zero, e ele vai perdendo a velocidade até chegar a uma altura máxima com velocidade igual a zero. Então, a gente está fazendo aqui o exemplo da queda, mas é similar, né, para o lançamento vertical para cima. Então vamos lá. Né, o trabalho realizado é apenas devido à força-peso nessa situação. Então o trabalho devido à força-peso a gente vai chamar de trabalho gravitacional. Ele é dado por força vezes distância, tá certo? E a força que está atuando é a força-peso, e a distância é a diferença das posições. Né? A altura y1 menos a altura y2. É o deslocamento. Nós podemos reescrever esse trabalho como sendo peso, massa vezes aceleração da gravidade, certo? E em função, né, das alturas, y1 e y2. E esse produto de massa vezes aceleração da gravidade vezes altura, a gente pode definir uma nova grandeza, que a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Tá certo? A energia potencial gravitacional, então, vai ser mgy. Reescrevendo a equação acima, em função dessa nova definição, né, nós temos que o trabalho devido à energia potencial gravitacional ele é igual à energia potencial gravitacional na posição 1 menos a energia potencial gravitacional na posição 2. Ou seja, ele é o negativo, né, da variação da energia potencial gravitacional. Tendo partido dessa ideia, vamos à conservação de energia. Então, a conservação de energia mecânica. Vamos supor um sistema que a única força que atua sobre o corpo seja a força gravitacional. Então, o trabalho total é dado pela variação da energia potencial gravitacional, ou seja, o trabalho gravitacional. Então, nós podemos reescrever essa expressão, né, lembrando do teorema trabalho-energia. O trabalho total é a variação da energia cinética e o trabalho devido a energia potencial gravitacional é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Abrindo esses termos, nós temos que energia cinética no ponto 2 menos energia cinética no ponto 1 vai ser igual a energia potencial gravitacional no ponto 1 menos energia potencial gravitacional no ponto 2. A gente pode rearranjar essa equação, né, colocando todo mundo que é 1 para um lado, então essa energia cinética que está negativa eu vou passar para o lado de cá, certo?
E a energia potencial gravitacional que está negativa, 2, eu vou passar ela para o outro lado. Beleza. Então eu fico com energia cinética no ponto 1, mais energia potencial gravitacional no ponto 1, vai ser igual a energia cinética no ponto 2, mais energia potencial gravitacional no ponto 2. Isso quer dizer que num dado instante, a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional tem que ser a mesma, né? Se a única força que atua for a força gravitacional, né? Não existir nenhuma outra força, ela tem que ser a mesma num ponto 2, tá certo? Então quer dizer que a gente vai definir a energia mecânica como sendo E, que vai ser dado pela soma dessas duas energias, ela deve ser uma constante em qualquer instante, tá certo? Então a energia, quando somente a energia gravitacional realiza trabalho, a energia total é conservada. Vamos fazer um exemplo. Você arremessa uma bola, né, de massa 0,145 kg verticalmente de baixo para cima. Então está aqui a nossa bola, a gente lança ela verticalmente de baixo para cima, com uma velocidade inicial cujo módulo é 20 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo dela, 20 metros por segundo, desculpa, a velocidade. Usando, né, a conservação de energia, calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível. Então, vamos lá. Nesse instante, então, ela parte de uma velocidade inicial, vai subir, né, até uma altura máxima, cuja a velocidade da altura máxima vai ser igual a zero. Ela vai parar e vai começar a cair. Então, vamos falar aqui que a altura máxima é a posição y2, né, e a altura inicial, né, vou fazer aqui é a posição y0. Usando conservação de energia, eu tenho que energia cinética no instante inicial, mais energia potencial gravitacional no instante inicial, vai ser igual a energia cinética no instante final, mais energia potencial gravitacional no instante final. Então vamos analisar esse sistema. Inicialmente, eu posso falar que essa altura inicial aqui ela é igual a zero. O problema não traz nenhuma informação, posso falar que é igual a zero, logo, a energia potencial gravitacional, que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, né, sendo a altura igual a zero, tudo é igual a zero. E no final, né, no instante 2, eu chego na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Então, a energia cinética no final também é igual a zero. Então, vou reescrever aqui a minha energia cinética como sendo meio vezes a massa vezes a velocidade, e no instante 1 ao quadrado, né, que aqui eu chamei de velocidade inicial, isso vai ser igual à energia potencial gravitacional final, que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura final, que eu chamei de y2. Posso dividir ambos os lados pela massa, então eu perco esse termo aqui, e isolar a altura final, né, y2 vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores numéricos, né, 20 ao quadrado vai dar 400. Aqui está no sistema internacional, né, metros por segundo ao quadrado. E embaixo, 2 vezes 9,8, desculpa. Em cima, 20 metros por segundo. E a aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente vai resolver isso aqui, então dá 400 dividido por 2 vezes 9,8. Isso dá 20,4. Então, como está tudo no sistema internacional, 20,4, a unidade vai ser metros. Tá? Então, está resolvido o exercício. Vamos seguir. Quando existem outras forças, né, o nosso trabalho total, que é dado pela variação da energia cinética, passa a ser dado, né, pelo trabalho devido à gravidade e o trabalho devido a outra força, né, que pode ser qualquer outra força que a gente não conheça. Eu posso reescrever esse sistema, né? Energia total é a variação da energia cinética, certo? Gravitacional é o negativo, né, da variação da energia potencial gravitacional, ou seja, potencial gravitacional 1 menos potencial gravitacional 2,
E o trabalho devido a outra força, eu deixo ele explícito. Posso reorganizar esse sistema, então coloco todo mundo que é 1 para o lado esquerdo, certo? Mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Isso quer dizer o quê? Que quando o trabalho total é realizado por outras forças, além da gravidade, a variação da energia mecânica total é dado por essa outra força. Então, já é que está sendo aplicada. Vamos a um exemplo, né, utilizando agora uma outra força. Ao arremessar uma bola de beisebol, né, a bola com 0,145 kg, então vamos colocar a massa dessa bola, massa igual a 0,145 kg, ela se desloca, né, então vamos falar aqui, ΔY, ela se desloca 0,50 metros, tá? Para cima. O que deixa a sua mão com uma velocidade, ela deixa, né, a sua mão com uma velocidade igual a 20 metros, o módulo, né, 20 metros por segundo. Tá? Suponha que a resistência do ar seja desprezível, suponha que sua mão exerça uma força constante sobre a bola, ache o módulo dessa força. Vamos usar novamente, né, conservação de energia. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, você tem a bola, você está aplicando uma força constante, tá certo? Sobre a bola, ela tem a força peso dela para baixo. E aí, ela parte de uma altura y igual a 0, vai até uma altura y, vou chamar de y1 igual a 0,50 metros. Nessa altura y igual a 0, a velocidade inicial é igual a 0. Aqui em cima, né, a velocidade, o módulo da velocidade, é igual a 20 metros por segundo. Beleza. Vamos lá. Usando, né, conservação de energia. Eu tenho que a energia cinética no instante 1 mais a energia potencial gravitacional no instante 1 mais um trabalho devido a outra força, que é o trabalho da minha mão, né, que está levantando a bola. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2 mais a energia potencial gravitacional no instante 2. Beleza. Energia cinética no instante 1. Inicialmente, a minha velocidade é igual a 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Inicialmente, a minha altura é igual a 0. Então, a potencial gravitacional também é igual a 0. Então, eu fico que trabalho devido a outra força. Isso vai ser a energia cinética no instante final. Então, vai ser meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2, né? Na verdade, eu chamei de 1 aqui, ao quadrado, mais energia potencial, que eu também chamei de 1. Vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura y1. Substituindo os valores, né, o trabalho devido a outra força, vai ser igual a meio vezes 0,145 vezes 20 ao quadrado, mais a massa 0,145 vezes G, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que no caso é 0,50 metros. Aqui todo mundo está no sistema internacional, aqui todo mundo está no sistema internacional, então a unidade aqui vai ser dada em joule. Então, o trabalho devido a outra força, eu vou pegar a calculadora aqui, então é meio, né, meio, vezes 0,145 vezes 20 ao quadrado vai dar 400, isso dá 29, mais 0,145 vezes 9,8 vezes 0,50, que dá 29, peraí que eu vou fazer de novo, 0,5, né, que é meio, vezes 0,145 vezes 400. Isso aqui dá 29.
joules, mais 0,145 vezes 9,8 vezes 0,5, dá 0,71. 0,71 joules, aproximadamente. Então, isso aqui vai ser igual aproximadamente a 29,7 joules. Beleza. Trabalho devido a outra força é força. Então, trabalho devido a outra força é igual a força, que eu não sei, vezes deslocamento. Deslocou meio metro. 0,50. Isso aqui vai ser igual a 29,7 joules. Então, eu isolo a força aqui, e divido 29 por 0,50. Então, 29,7 dividido por 0,5 vai dar aproximadamente 59,4. 59,4 newtons. No sistema internacional, nós estamos em newtons. Aí ele quer que ache a velocidade da bola quando ela está a uma altura de 15 metros acima da altura do ponto inicial, onde ela deixa a mão. Tá, aí a gente pode fazer uma consideração. Nesse ponto, ela está com uma altura de 0,50 metros, ela está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Vamos subir ela até uma altura 2, certo? Que é uma altura y2 igual a 15 metros. E vamos descobrir quem que é essa velocidade 2, tá? Eu não sei. Nesse trecho que a gente escolheu, que é esse trecho aqui, não existe nenhum trabalho devido a outra força, então eu não preciso considerar. Então, como que vai ficar? A energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Isso aqui vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final, no instante 2. Então, isso é meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado mais m, massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura no instante 1. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado mais meio vezes a massa, mais m, massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura no instante 2. Eu posso dividir todo mundo pela massa, e aí eu vou perder aqui essa massa, tá? Vai ficar mais simples a minha equação. Posso substituir os valores. Então, vai ser meio. A velocidade no instante 1, voltando aqui, são 20 metros por segundo. Então, vezes 20 ao quadrado. A aceleração da gravidade, então, mais 9,8 vezes a altura no instante 1, que é meio metro, então 0,50. Isso aqui vai ser igual a meio, vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado, que eu não sei, mais g é 9,8 vezes a altura no instante 2, que são 15 metros, vezes 15. Vamos resolver cada caso aqui. Então, aqui é 400, 20 ao quadrado 400, dividido por 2 vai dar 200 joules. Mais 9,8 vezes meio vai dar 4,9. A mesma coisa que dividir 9,8 dividido por 2. Aqui vai ser meio vezes a velocidade 2 ao quadrado. E aqui, mais 9,8 vezes 15. 9,8 vezes 15. Dá 147. Mais 147. Esse 147 eu vou passar para o lado de lá negativo. Então, vou ficar aqui V2 ao quadrado. Vou passar esse 2 multiplicando. Então, isso será 2 vezes 200 mais 4,9. 200 mais 4,9. Vai dar 204,9 menos 147, que vai dar 57,9. Então, 2 vezes 57,9. Então, a velocidade no instante 2 vai ser a raiz quadrada disso. Então, isso vezes 2
vai dar 115,8, tirando a raiz quadrada, dá aproximadamente 10,76. Vou arredondar 10,8 metros por segundo. O exercício fala que vai ser mais ou menos, tá? Porque como não existe nenhuma outra força resistiva, nada, a velocidade que ele vai passar subindo vai ser a mesma velocidade que vai passar voltando também nos 15 metros. Então, por isso, do mais ou menos. Então, essa é a solução, né, no sistema internacional. Pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, a energia potencial gravitacional, ela não depende, né, do deslocamento no eixo X. Tá? Então, se eu pego o meu objeto e solto ele aqui, né, e ele faz essa trajetória, ao invés de cair em linha reta, a energia potencial gravitacional varia da mesma forma que se estivesse caindo em linha reta. Vamos ver, né, analisar isso. Nós sabemos que trabalho é o produto escalar, né, trabalho é o produto escalar da força, né, pelo deslocamento. Certo? Se o nosso deslocamento tem componente em x e em y, por exemplo, aqui como está aqui, nós temos que e a força peso tem componente só em y, né? Se nós fazemos o produto escalar dos dois, o produto escalar de x com y vai dar 0, e o produto escalar de y com y vai dar um número. Então, o produto escalar de força, peso vezes deslocamento dá só a componente y. Tá? Então, esse aqui está massa vezes aceleração da gravidade maiúsculo. Mas, na verdade, é massa vezes aceleração da gravidade vezes ΔY. Tá? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional é o mesmo, né, que seria obtido caso o corpo se deslocasse verticalmente de uma distância ΔY sem deslocamento horizontal. Tá certo? Essa é uma observação. E aí vamos fazer um exemplo. Uma menina praticando skate desloca-se para baixo de uma rampa circular, de um playground. Se considerarmos a menina e o seu skate uma partícula, seu centro se move ao longo de um quarto de círculo de raio 3 metros. Então, tem uma rampa de skate aqui, né, que é um círculo, certo? E ele tem um raio R, que é igual a 3 metros. Certo? A massa da menina e seu skate, né, dos dois, é igual a 25 quilogramas. Ela parte do repouso, então a velocidade inicial é igual a 0, tanto na componente x como na componente y, e não existe nenhum atrito. Né? Calcule a velocidade na parte inferior da rampa. Então a menina parte daqui, certo? Com o seu skate, e ela vai chegar aqui embaixo com o seu skate. Então ocorre uma variação de altura. Né? Ela parte de uma altura igual a 3 metros, certo? E vai chegar numa altura igual a 0 metros. Vou chamar essa aqui de altura 1, y1, essa aqui de y2. Então a gente pode usar conservação de energia. Né? Energia cinética no ponto 1, mais energia potencial gravitacional, né, no ponto 1, vai ser igual a energia cinética no ponto 2, mais energia potencial gravitacional no ponto 2. Certo? Energia cinética no ponto 1 é 0, porque o exercício fala que ela parte com velocidade inicial igual a 0. Aí a potencial gravitacional tem um valor porque ela parte de uma altura igual a 3 metros. A cinética final ela vai ganhar velocidade, e a potencial gravitacional final, nós fizemos aqui que a altura é igual a 0, então desaparece. Então tem potencial gravitacional inicial, que é massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura inicial, isso vai ser igual a cinética final, meio, vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado. Posso dividir ambos os lados pela massa, então eu elimino a massa, eu tenho que a velocidade final, 2, né, vai ser igual a raiz quadrada, né, de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura inicial. Vai ser positivo e negativo, porque se não tiver nenhum atrito, ela vai passar indo e voltando
com a mesma velocidade, tá certo? Então, ele fala que não existe nenhum atrito. Então, vai ser positivo e negativo na solução. Ele quer saber qual que é a velocidade. Então, a velocidade 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2 vezes 9,8 vezes 3. Então, vamos fazer essa conta aqui para achar qual a velocidade dessa menina na parte inferior da rampa. Isso aqui é um 2, mais ou menos. Então, 2 vezes 9,8 vezes 3 vai dar 58,8, tirando a raiz quadrada, dá aproximadamente 7,67. Então, mais ou menos 7,67 metros por segundo. Essa é a velocidade que ela vai passar lá embaixo, se não tiver nenhum atrito. Vamos fazer outro exemplo. No exemplo anterior, né, a mesma menina, suponha que a rampa agora possui atrito, tá certo? E que a velocidade da menina na base da rampa seja igual a 6 metros por segundo. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, aqui a gente vai ter o trabalho devido a outra força. Então, nós teremos a energia cinética no instante 1, mais a energia potencial gravitacional no instante 1, mais o trabalho devido a uma outra força, que é o trabalho da força de atrito. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Fazendo as mesmas considerações do exercício anterior, a energia cinética é igual a zero, porque o exercício fala aquela parte com velocidade igual a zero. Potencial gravitacional tem um valor, ela parte de uma altura igual a 3 metros. Trabalho devido a outra força é o que a gente está procurando. Energia cinética final, ela tem, né, porque ele fala que ela vai estar a 6 metros por segundo. E gravitacional, energia potencial gravitacional, no instante 2, a gente vai adotar igual a zero, altura igual a zero. Então, a energia potencial gravitacional no instante 1 vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no instante 1. Trabalho devido a outra força, ele quer saber só qual que é o trabalho. Então, a gente não precisa abrir a função do trabalho. E a energia cinética no instante final vai ser meio vezes a massa vezes a velocidade final, né, que eu vou chamar de 2, ao quadrado. Vamos descobrir qual que é essa massa dos dois, são 25 kg. Então, eu vou substituir os valores. Eu vou isolar o trabalho devido a outra força, então o trabalho devido a outra força vai ser igual à energia cinética, meio, vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, menos a energia potencial gravitacional, mgy1, né? E aí eu posso substituir agora os valores. Então, o trabalho devido a outra força vai ser igual a meio vezes 25 quilogramas, vezes a velocidade. O exercício fala que agora é 6, né, ao quadrado. Isso aqui menos a massa, 25, vezes 9,8, vezes a altura inicial, que são 3 metros, 3,00. O trabalho devido a outra força vai ser igual. Então, resolvendo essa primeira parte, vai ser meio vezes 25 vezes 6 ao quadrado. Vai dar 450 joules. Está todo mundo no sistema internacional. Menos 25 vezes 9,8 vezes 3. 735 joules. Fazendo essa conta, a gente tem 450 menos 735 vai dar menos 285 joules. Quer dizer que a força de atrito exerce um trabalho negativo, né, de menos 285 joules. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho de energia potencial elástica. No capítulo anterior, a gente viu o trabalho realizado sobre a mola. A gente tinha uma força atuando na mola. Então, a gente estava estudando o trabalho dessa força. Ele é dado por essa expressão, né, o trabalho
uma força sobre uma mola vai ser meio, né? Então tem um sistema aqui, vamos fazer um sistema aqui, tem esse sistema, certo? Tem a mola e tem o objeto, e a gente faz uma força sobre esse sistema, certo? E aí o trabalho devido a essa força, né, para deslocar a mola de uma distância d, ele é dado como sendo meio vezes a constante elástica vezes a posição final ao quadrado, né, aqui x2 e aqui x1, menos meio vezes a constante elástica vezes x1 ao quadrado. Agora a gente quer calcular o trabalho feito pela mola. Então a mola, quando a gente puxa aqui com uma força F, a mola puxa para trás com uma força elástica, certo? Então basta, né, é um par ação e reação, basta multiplicar, né, por menos 1. Né, o trabalho devido à força é o negativo, né, do trabalho devido à força elástica. Então a gente fica com essa expressão, né, onde está x2 vira x1, tá certo? E aí nós podemos definir o trabalho devido à força elástica como sendo meio de kx ao quadrado. E verificamos que o trabalho, né, a energia potencial elástica, como sendo meio de kx ao quadrado, e verificamos que o trabalho devido à energia elástica, né, a força elástica, ele é igual ao negativo da variação da energia elástica. Tá? E aí nós podemos escrever, né, quando a única força que atua sobre o corpo é a força elástica, o trabalho total vai ser o trabalho devido à força elástica. Então, o trabalho total é variação da energia cinética, o trabalho devido à força elástica é igual ao negativo da energia potencial elástica. Reescrevendo a expressão, né, com os seus termos, reorganizando, nós temos essa expressão de conservação de energia. Né? A energia cinética mais a energia potencial elástica, num instante, tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial elástica, num segundo instante, quando o sistema, né, a única força que atua sobre o sistema é a força elástica. Né? Então a gente tem que a soma das duas energias tem que ser uma constante ao longo do tempo. E aí a gente pode introduzir, né, uma outra força, né, e também a força gravitacional. Então agora nós vamos inserir a força gravitacional, a força elástica e uma outra força desconhecida. Então o trabalho total, tá certo? Ele vai ser o trabalho devido à gravidade, certo? Mais o trabalho devido a outra força, mais o trabalho devido à força elástica, né? Trabalho total é variação da energia cinética. E aí nós podemos escrever uma expressão geral, né? A energia cinética no instante 1, mais a energia potencial gravitacional no instante 1, mais a energia elástica no instante 1, mais o trabalho devido a uma outra força. Isso vai ser igual à energia cinética no instante 2, mais a energia potencial gravitacional no instante 2, mais a energia elástica no instante 2. Então aqui nesse modelo a gente envolveu todas as diferentes forças que são chamadas forças conservativas. Depois eu vou explicar por que elas são conservativas. Então, aí, sendo a soma das energias potenciais, a gente pode chamar só de U, tá? Tanto somando a gravitacional com a elástica, tá certo? Então, a energia cinética mais a soma das energias potenciais, mais o trabalho devido a outra força, é igual à energia cinética final, mais a energia potencial devido à gravitacional e elástica. Então, o trabalho realizado por outras forças, além da gravidade e da elástica, é igual à variação da energia mecânica total. Tá certo? Vamos fazer um exemplo. Um cavaleiro, né, que é aquele carrinho que fica sobre o trilho de ar. Vocês devem visitar o laboratório do polo de vocês e identificar esse equipamento. Ele possui uma massa de 0,200 quilogramas. Massa igual a 0,200 quilogramas. Tá certo? E está em repouso sobre um trilho de ar sem atrito, ligado a uma mola, né, cuja constante elástica da mola é igual a 5,0 newtons dividido por metros. Você puxa o cavaleiro fazendo a mola se alongar a uma distância
de 0,100 metros. 100 centímetros. Não, peraí. 0,100 metros. 10 centímetros. E a seguir, o libera, né, sem velocidade inicial. Então, peraí. Velocidade inicial. Então, essa é a posição inicial. Velocidade inicial, eu vou chamar de 1 também, igual a 0. O cavaleiro começa a se mover retornando à sua posição de origem, né, x igual a 0. Qual é a componente x da velocidade no ponto x2, né, igual a 0,080 metros, né, 8 centímetros. Então, eu quero saber qual que é a velocidade aqui nesse ponto. Esse exercício, né, então, ó, ele não fala de atrito, vamos ver. Um cavaleiro com massa de 0,200 kg está em repouso sobre um trilho de ar sem atrito. Então, não tem trabalho devido a outra força. Então, é ligado a uma mola, cuja constante elástica é dado por 5 newtons por metro. Você puxa o cavaleiro, né, fazendo com que a mola se alongue, 0,100 metros, e em seguida libera, né, sem velocidade inicial. O cavaleiro começa a se mover, retornando para a sua posição de origem. Qual é a componente x da sua velocidade no ponto x igual a 0,0880 metros? Vamos usar a conservação de energia. Né? Nós temos energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, mais energia potencial elástica no instante 1. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2, mais energia elástica no instante 2. Peraí, o exercício não fala que o cavaleiro ele sobe ou desce, né? Ele está no plano. Então, a energia cinética no instante 1 vai ser igual à energia cinética no instante... Desculpa, a energia potencial gravitacional no instante 1 vai ser igual à energia potencial gravitacional no instante 2, que vai ser igual a 0. Feito. Ele fala que, inicialmente, o cavaleiro é soltado com velocidade igual a 0. Então, velocidade inicial igual a 0, energia cinética inicial é igual a 0. Ele é solto com a mola esticada, então a mola tem energia elástica. Ele tem velocidade no final e tem parte da mola esticada final. Então, quer dizer que tem energia cinética e energia elástica. Vamos abrir essa equação. Energia potencial elástica é igual a meio de kx1 ao quadrado. Isso aqui é igual a energia cinética, meio, vezes a massa, vezes a velocidade no instante 2 ao quadrado. Energia potencial elástica no instante 2 é igual a meio, vezes a constante elástica, vezes a posição 2 ao quadrado. Vamos substituir os valores. Vamos isolar a velocidade. Todo mundo está multiplicado por meio, eu posso multiplicar todo mundo por 2. Eu vou desaparecer com esse meio aqui que aparece na frente de todo mundo. Então, eu quero achar essa velocidade 2. Eu vou isolar ela, vou passar isso aqui para o outro lado. Então, eu tenho que velocidade 2 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada, né, de K, constante elástica, vezes a posição 1 ao quadrado. Vou passar esse x2 negativo, então menos K, posição 2 ao quadrado, e todo mundo dividido pela massa. Certo? Isso tudo dentro da raiz. Vamos substituir os valores numéricos. V2 vai ser igual a mais ou menos, porque a mola pode estar tanto indo quanto voltando, né? Como não tem nenhum atrito, a velocidade vai ser a mesma. A constante elástica é 5. Está todo mundo no sistema internacional, então eu vou omitir as unidades. A posição 1 é 0,100, então 0,100 são 100 ao quadrado, menos a constante elástica 5, vezes a posição 2, 0,080 ao quadrado. Isso tudo dividido pela massa, que são 200 gramas. Passando para o sistema internacional,
0,200 quilogramas. Tá certo? Então, todo mundo é da raiz. Vamos resolver isso. Então, eu tenho que V2, vou colocar o resultado final aqui em cima. V2 vai ser igual a mais ou menos 5 vezes 0,100 ao quadrado, isso dá 0,05, menos 5 vezes 0,08 ao quadrado, isso dá 0,018, dividido por 0,200. Deu 0,09, tirando a raiz quadrada, dá 0,3. Então, dá mais ou menos 0,30 metros por segundo. Então, essa é a solução. Vamos seguir, né? No exemplo anterior, agora suponha que o cavaleiro esteja em repouso na posição x igual a 0. Então, velocidade 1 é igual a 0. O módulo da velocidade 1 é igual a 0 quando x1 é igual a 0. Quando a mola ainda não está deformada, aplicamos então sobre o cavaleiro uma força constante, né? A força constante de 0,610 newtons na direção positiva. Então, o módulo dessa força, 0,610 newtons. Qual é a velocidade do cavaleiro quando ele passa na posição x2 igual a 0,100 metros? Então, qual que é a velocidade aqui? Então, agora tem o trabalho devido a outra força, tá certo? Então, a gente não tem potencial gravitacional, então vamos ter energia cinética no ponto 1, mais energia potencial elástica no instante 1, mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais a energia potencial elástica no instante 2. Velocidade inicial igual a 0, energia cinética igual a 0. Posição inicial, a mola não está distendida, energia potencial elástica igual a 0. Então, o trabalho devido a outra força vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial elástica no instante 2. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Deixa eu ler de novo o exercício. Quando a mola ainda não está deformada, aplicamos então sobre o cavaleiro uma força constante, no sentido positivo, com modo igual a 610 newtons. Tá. Qual é a velocidade do cavaleiro no ponto x igual a 0,100? Tá. Então, essa força, ela não deixa de atuar. Ela está atuando lá em todo momento. Então, ele desloca até 0,100 metros. Então, é força vezes esse deslocamento, né, que é igual a 0,100, que é o x2. Isso aqui vai ser igual a energia cinética no instante 2, meio vezes a massa, vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais a energia elástica no instante 2, que é meio vezes k vezes x2 ao quadrado. Então, a força é de 0,610 newtons, vezes o deslocamento 0,100. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a massa. Eu acho que a massa é 0,200. Isso. Vezes 0,200. Vezes a velocidade 2 ao quadrado que eu quero descobrir. Mais meio. Vezes a constante elástica. É 5. Isso, 5. Vezes 5. Deixa eu ver esse 5 aqui. Vezes a posição 2 ao quadrado, que é 0,100 elevado ao quadrado. Então, vamos calcular aqui. 0,610 vezes 0,100
vai dar 0,061. Isso aqui vai ser igual a meio vezes 0,200 vai dar 0,100. 0,100 V2 ao quadrado. Mais meio, né, vezes 5 vezes 0,100 ao quadrado. Que dá 0,025. 0,025. Então, eu vou isolar aqui a velocidade 2. Isso aqui não vai ser mais ou menos, porque a força é positiva, tá certo? Então, vou pegar só a parte positiva da solução. Então, vai ser 0,061 menos 0,025, que vai dar 0,036, dividido por 0,100, que dá 0,36. Tirando a raiz quadrada disso, dá 0,6, 0,60 metros por segundo. Tá? Deixei com dois significativos porque a constante elástica, apesar de eu não ter escrito aqui, ela está com dois significativos. Vamos falar um pouquinho sobre forças conservativas e forças não conservativas. A força conservativa é uma força capaz de conservar energia cinética e energia potencial e de fazer, né, a conversão inversa. Então, toda vez que eu tenho uma força, eu consigo armazenar ela, né, e depois transformar essa força de novo em energia cinética, é uma força conservativa. O trabalho realizado por uma força conservativa possui sempre 4 características. Né? A primeira característica é dado pela diferença entre o valor inicial e o valor final da função energia potencial, é reversível, como eu comentei, é independente da trajetória, né, do corpo, depende apenas da posição final e inicial. Quando o ponto final coincide com o ponto inicial, né, o trabalho realizado é igual a zero, e para a realização de trabalho através de forças conservativas, a energia mecânica total se conserva. Então essas são as condições da força conservativa. Quando a força não é conservativa, ela não pode ser representada por nenhuma função que forneça energia potencial. Né? Algumas forças, como a força de atrito, a resistência de um fluido, são chamadas forças dissipativas. Né? Você transforma a sua energia mecânica em outro tipo de energia que não pode voltar a ser energia mecânica. Né? Você perde energia. Por exemplo, você pode transformar a sua... por exemplo, ao arrastar um bloco sobre uma superfície, né, você está transformando sua energia em energia térmica. Você não consegue recuperar essa energia térmica 100% e voltar a transformar ela em energia mecânica. Então, essas são ditas forças não conservativas. Existem também forças que produzem aumento de energia mecânica. Né? Por exemplo, se você tem uma explosão, né, de fogos de artifício que se espalham, a explosão vai provocar, né, o aumento de energia cinética. Mas elas não são reversíveis. Né? Aquela energia cinética não pode voltar a ser, de novo, aquela explosão. Vamos fazer um exemplo aqui de força não conservativa. Você está na sua casa, né, e quer mudar os seus móveis, né, deslocar o seu sofá, que tem uma massa de 40 kg. Então, o sofá tem uma massa de 40 kg por uma distância, né, de 2,50 metros. Então, distância igual a 2,50 metros. Relação. Contudo, a trajetória retilínea é bloqueada por uma pesada mesa que você não quer mexer com ela. Em vez disso, você desloca o sofá ao longo de uma trajetória com 2 trechos ortogonais. Um trecho com uma distância, que eu vou chamar de D1, de 2 metros, e o segundo trecho com uma distância que eu vou chamar de D2, de 1,50 metros de comprimento. Em comparação com o trabalho que seria realizado na trajetória retilínea, qual o trabalho excedente que você deve realizar para deslocar o sofá ao longo da trajetória com 2 trechos ortogonais, né? Sendo que o coeficiente de atrito é 0,200. Tá certo? Então tem uma força dissipativa aqui, né, no qual você vai perder trabalho.
Como resolver isso? Você pode usar, deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Você pode usar que a força que você precisa é o atrito cinético, a força que você precisa aplicar, ela tem que ser mínima, né, para vencer esse atrito cinético, para esse seu sofá se deslocar com velocidade constante, tá certo? Então, ele dá a massa de sofá e dá a distância. Vamos fazer assim, eu vou tentar usar a conservação de energia. Eu tenho energia cinética inicial, mas a energia cinética inicial vai ser igual ao final. Eu acho que não vai ficar muito bom assim. Vamos usar trabalho, né, vai ser igual a força vezes deslocamento, né, vezes o cosseno do ângulo entre as duas. Vamos supor que o exercício não fala de nenhum ângulo que você aplica sobre o seu sofá, vamos supor que o ângulo é igual a zero, então o cosseno de zero é igual a 1. Tá? Então, o trabalho vai ser apenas força vezes deslocamento. Então, o trabalho para deslocar diretamente seria a força, que seria a força de atrito cinética, né? Vezes o deslocamento. Né? A força de atrito cinética, então o trabalho seria a força de atrito cinética, seria o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, vezes o deslocamento. Vamos fazer um desenho aqui do lado, está aqui a superfície, está o nosso sofá, esse nosso sofá tem peso, existe uma força, para ação e reação, a superfície reage com uma força normal. Né? Então, em módulo, né, o peso é igual a normal. Então, a nossa normal vai ser igual ao módulo do peso, que vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu posso calcular isso, né? A massa vezes a aceleração da gravidade, a massa são 40 kg vezes 9,8. Então, a normal vai ser igual a 40 vezes 9,8, que dá 392 newtons. Então, posso substituir os valores aqui. O trabalho, se eu for levar diretamente, né, o sofá, vai ser o coeficiente de atrito, 0,200, vezes a normal, que é 392, vezes o deslocamento, que é 2,50. Então, o trabalho vai ser igual a 0,2, 200, né, vezes 392, vezes 2,50. Isso vai dar 196 joules. Beleza. Agora, se eu resolver seguir os dois caminhos, né? Se eu for aqui pelo caminho de 2 e depois for pelo caminho de 1,50 metros, como que fica? Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento 1, tá? Eu estou fazendo a força na mesma direção do deslocamento, mas a força vezes o deslocamento 2. Ou seja, o trabalho vai ser a força de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, vezes a soma dos deslocamentos, D1 mais D2. Então, eu tenho que o trabalho, né, ele vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, 0,200, vezes a normal, que é 392, vezes a soma dos deslocamentos, que é 2 mais 1,5. 2 metros mais 1,5. Então, resolvendo isso aqui, primeiro que está dentro do parênteses, 2 mais 1,5, vai dar 3,5, vezes 392, vezes 0,2. Isso dá 274,4. 274,4 joules. Aí o exercício pergunta o trabalho excedente, né? Ele quer saber qual que é o trabalho excedente. O trabalho excedente ele vai ser igual a esse trabalho, né, que eu vou realizar aqui, vou chamar de trabalho 2, menos o trabalho 1. Tá? Isso vai ser 274,4 menos 196 joules.
Então, isso, 274,4 menos 196, que vai dar 78,4 joules. Então, vou realizar um trabalho excedente, se fizer esse deslocamento devido a uma força dissipativa de 78,4 joules. Pessoal, então é isso, né? Essa é a nossa última matéria, tá certo? Eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa, e aí eu desejo a todos uma ótima sequência de curso, né? Até mais e boas disciplinas para vocês.